Eu sou Quisito Colher Servente, nascido a 17 de janeiro de 1981. Sou filho do Ribeiro Servente e Rosita Colher. Eu sou natural da Beira, mas os meus pais são naturais da província de Zambésia, distrito de Maganja da Costa. Né? Meu pai saiu da Zambésia, neste caso da Maganja da Costa, em 1972, né? Segundo ele conta. Depois teve que voltar para ir casar. A esposa que é a minha ou a nossa mãe, a minha mãe. Agora vivem no Dondo, mas antes viviam no Palmeiras, é um dos bairros da cidade da Beira. E você tem irmãos? Tenho 3, nós somos 4, 3 rapazes e uma menina. Eu fiz o ensino primário na Escola Primária das Palmeiras, na Beira. Depois fui para a província de Manica, distrito de Gondola, Centro Educacional de Maziqueira, que depois fui transferido para uma escola primária chamada Josina Machel. Então ali fiz a 6ª, 7ª classe, né? Depois passei para a escola secundária de Macombe, em Gondola. E foram acho que 3 anos, porque saí da Josina Machel em 97. Então, de 98, 99, 2000, estive na escola secundária de Macombe. Dali passei para Chimoio, onde fui fazer o ensino pré-universitário, né? Dessa primeira e dessa segunda, na escola secundária Samora Machel. Eu vivia na cidade, neste caso no Palmeiras. Não havia impacto da guerra, porque, segundo acompanhei mais tarde, aquilo acontecia lá nas zonas recônditas, né? Não se fazia sentir muito na cidade. Mas histórias relacionadas com a guerra de desestabilização sempre acompanhávamos. E você conseguiu estudar, fazer tudo sem ter problemas? Sim, tive. Não tive problemas no meu período, né? Yeah. E aí você termina a 12ª e o que você faz depois? Depois fiz um curso de docente, né? Professor primário. Na altura, os cursos eram intensivos, tipo de manhã à tarde, 45 dias, né? Depois entrei como professor contratado em 2002. Aí eu estudava, em 2002 eu estava a fazer o nível médio, tipo a 12ª classe. Eu estudava à noite e de dia ia dar aulas. E aí você ficou quanto tempo? 3 anos como docente. Depois voltei para a cidade. Eu estava trabalhando num distrito, chamado distrito de Machaze, né? Depois voltei para a cidade, que era para dar continuidade com os estudos. E você gostou de ser professor? Como é que era essa experiência? Gostei muito. Eu acho que eu tinha vocação para ser professor. Você dava aula para quais turmas? Eu primeiro ano dei a 3ª classe, né? Depois, segundo ano, dei 2ª e 4ª classe numa outra escola, em um outro distrito. E o 3º ano dei a 1ª e 5ª classe. Por incrível que pareça, um dos meus alunos da 5ª classe esteve na mesma sala de exame de admissão para o ensino superior com um dos professores da mesma escola onde eu estava. Foi uma história muito, muito engraçada. E eles se recordaram, quis saber de onde é que eu andava. Ele sabia que eu já estava aqui a trabalhar, né? Isso foi já agora, né? Eu acho que tinha vocação para ser docente, mas infelizmente não pude continuar. Por quê? Por que não continuei como docente? Porque era distante, né, da cidade. Era uma zona recôndita, era uma zona em que... longe, quer dizer, atualmente a educação vai atrás das pessoas, né? Você morava na cidade e dava aula? Não, vivia lá. Estou falando do distrito de Machaze, é um distrito da zona sul da província de Manica. Então eu vivia lá, mas lá vamos dizer, nas comunidades mesmo, dentro, não era bem na vila. Dei aula nessas condições e felizmente ou infelizmente, eu queria ainda continuar com os estudos e tive que voltar. E aí você voltou? Voltei. E aí você vai fazer o que quando você volta? Quando eu volto, fiz vários cursos, né, ligados à hotelaria,
Fiz informática na altura, estou a falar de 2004, né? 2004, 2005. Consegui, nesse período todo, consegui um emprego num restaurante. Se calhar foi com base neste emprego que acabei chegando aqui, né? E o restaurante, a dona do restaurante matriculou a nossa equipe, né? Que ela tinha recrutado na altura, que era para ter aulas no Hotel Tivoli, na Beira. Então, tínhamos aulas, aquilo era tipo hotel-escola, tínhamos aulas e voltávamos a trabalhar. Aulas ligadas à hotelaria, de tudo, recepção, restauração, alojamento. Alguns depois acabaram se especializando, tipo escolher onde é que a pessoa queria mais estar encaixada. Eu escolhi a parte do bar, né, ser um barman, os outros quiseram para a parte da cozinha. E foi assim, voltamos. Sempre íamos à escola, ao hotel, depois voltávamos para o restaurante. Bom, há convite de um amigo que disse que havia uma cidade na África do Sul onde havia muitos restaurantes. Eu já me via, né, como alguém que queria ganhar outras oportunidades e mais experiência. Decidi falar com a dona do restaurante, né, que é a gerente, que eu queria ir tentar ver outras oportunidades. Isso aí. Fui para a África do Sul, na cidade de Johannesburgo, mas uma outra cidade chamada Rostenville, onde há muitos restaurantes de portugueses. Muitos restaurantes portugueses, né? Eu já conhecia o serviço de restauração de portugueses e fui para lá. Bom, eles me receberam, mas havia uma componente que não deixava que eles me admitissem como trabalhador. Por quê? Porque eu tinha um passaporte de turista, não de trabalhador. Para tal, eu tinha de ir me apresentar na embaixada de Moçambique, lá na África do Sul. Era um processo muito longo para conseguir, para eles poderem me admitir como trabalhador. Aquele processo todo falhou, não deu. E, enfim, não desisti. Entrei para outras áreas. Fui na área de construção, lá na África do Sul. 1 ano e meio, eu disse, nada, isto não dá, deixa-me voltar. Voltei. Aí você voltou aqui para Sim, Moçambique? voltei para Moçambique. Fui de novo no restaurante onde eu trabalhava. Então a senhora disse, não, ok, é assim, neste momento eu já estou com o pessoal todo completo e vou falar com a doutora Joana Neves, que era a diretora na altura do Hotel Tivoli. Eu fui ao Hotel Tivoli, cheguei lá, apresentei-me. Disse, tudo bem, quesito, tu passaste por aqui, és uma pessoa boa, que sabes fazer o seu trabalho, mas neste momento também estou com o pessoal todo, toda a equipe já completa. Mas vou sugerir para ir ao parque. Lá estão a precisar de atendedores de mesa, empregados de mesa. Na altura estava aqui o nosso chefe-geral, que era o Sr. Hendrik Pot, e entrou em contato com a doutora Joana Neves e combinamos o dia que eu devia vir para cá para a entrevista e vim. Por sorte estava aqui o piloto Bertas, que me levou do aeroporto da Beira para cá. Isso foi em que ano? Em 2007, porque eu voltei princípios de 2007 da África do Sul. Eu fui lá quase finais de 2005. Naquela tentativa de ganhar outras oportunidades e infelizmente não deu certo. Volto, venho para cá, entrevista. No dia seguinte regressei à Beira, fiquei lá. Não levei 3 dias, logo me chamaram para vir continuar a trabalhar. Daí eu acho que comecei a trabalhar mesmo lá no Hotel Tivoli, porque tinha um carro que devíamos encher gelo nos cômodos para vir por aqui, porque ainda as coisas não estavam todas organizadas aqui, né? Era o mesmo princípio. O hotel ainda estava começando. Sim, o hotel estava a começar, é isso aí. Vamos lá, o turismo era um departamento do Parque Nacional da Gorongosa. E aí você começou fazendo o quê? E eu comecei no bar, como empregado de mesa. Trabalhei, acho que foram só 3 meses. Eles descobriram que eu tinha um potencial, né, que eles podiam ainda aproveitar.
ainda tinha aquele, vamos lá, aquele talento na língua francesa, né? Porque eu, para além de ter concorrido várias vezes para o ensino superior, para fazer ensino de francês, tradução e interpretação, também eu gostava muito dessa língua. Mas acabei ficando com um bocado de dificuldades por falta de prática, né? Agora, o inglês eu já tinha aprendido. Já tinha aprendido na altura e já falava, escrevia, não tive dificuldades. Depois, o inglês fui fazer mesmo no Instituto de Línguas, mesmo depois de ter estudado na escola, assim. Atendi um cliente, estou a contar como é que passei para a recepção, né? Então, atendi um cliente, aquele cliente era um cliente francês. Eu percebi que ele tinha dificuldades em falar português, assim como inglês. É normal, alguém que conhece uma língua pode perceber que essa pessoa fala francês ou fala, sei lá, qualquer outro idioma. E comecei a atender ele normalmente em francês. No dia seguinte, quando ele vai à recepção falar com o nosso gerente, o nosso chefe geral, disse, vocês têm um trabalhador, acho que ele deve ser um congolês, pá. Está a falar, como é que se chama, quesito? Está a falar francês, pá. A falar francês muito bem. Ok, tudo bem. Fui chamado para a recepção, fui para lá. Então, ok, então, diz lá, tu és moçambicano ou és congolês? Eu sou moçambicano, não apresentei a minha documentação aqui. Não, é que há um cliente que diz que você é congolês. Não, eu por acaso percebi que ele tinha alguma dificuldade em falar a língua portuguesa e inglês e como eu entendo um bocado da língua francesa, fui conversando com ele e tal. Então falas francês? Ok, tudo bem. Daí, 2, 3 dias depois, pediram para eu passar para a recepção. Trabalhei muito tempo na recepção. Até, eu acho que o parque percebeu que precisava de uma entidade, né, privada que pudesse só gerir a parte ou a área do turismo. Razão pela qual eu acho que lançaram um concurso para que algumas entidades interessadas, né, em explorar, em gerir a parte do turismo, concorreram e foi apurada o grupo Visa Beira, né, cuja empresa é essa Tour Visa. Mas o nome, né, dos hotéis é Monte Belo. Isso desde 2012. Eu entrei em março, dia 1 de março de 2007. Eu acho que até junho ou julho, sei lá, agosto, eu já tinha transferido para a recepção. Mas aqui era assim, era tipo tudo por todos, não havia especificidade. Tipo, por exemplo, na altura nós recebíamos muitos grupos. Houve lendas, Wildlife Adventures, muitos grupos que vinham para aqui, uns campismo. Isto ficava muito cheio de turistas. Alguns nos quartos, outros no campismo. Então nós fazíamos um conjunto. Eu, por exemplo, como entendo a parte do restaurante, eu podia sair, sabia que, ok, até 18 horas, 19, a recepção está fechada, ou deixava um colega na recepção e eu saía, ia ao restaurante, ajudar a trabalhar no restaurante, arrumar as mesas, coisas assim. Então, desde lá até 2012, estive a trabalhar na recepção. É assim, o regime de trabalho aqui, para nós que vivemos de longe, não possibilita que vá e volte. Nós vivíamos aqui, tínhamos um acampamento, na altura eram tendas, mas depois melhoraram o tipo do alojamento do pessoal. Construíram mesmo dormitórios convencionais, quartos, casas de banho, camas e tudo. É lá onde nós ficávamos. Tem um outro bairro, acho que é uma zona restrita, né? Hóspedes não vão para lá, mas é confortável. Então vivíamos lá. No regime, tipo, vamos lá, na altura eram 20 ou 21 dias, né, de trabalho e 7 dias de folga. Então ficava aqui durante estes tais 20 dias e os outros uma semana em casa. Tinha que voltar para a Beira. E hoje continua sendo assim? Não, agora é assim, quando a Turvisa ganha, né, a gestão da parte do turismo, aí eles trouxeram um regime de trabalho. Tipo, 11 dias de trabalho e 3 dias de folga. Compensa também, né? Não ficamos muito tempo cá. 11 dias, depois 3 dias de folga. E o que muda mais quando tem essa mudança na gestão? Bom, é muita coisa que mudou.
Bom, para mim, no meu ponto de vista, eu acho que na altura, quando o parque estava a gerir o turismo, eles deviam pensar no sentido de só o Departamento de Turismo ter uma logística própria, não uma logística centralizada. Era Por tudo quê? junto, que Sim, era do porque, parque. sim, porque estamos a falar do Parque Nacional, Gorongosa Restaurant Project. Tem muitos departamentos. Departamento de Desenvolvimento Humano, na altura era Departamento de Relações Comunitárias, né? Departamento de Comunicações, Infraestruturas, Operações, vários. Departamento de Conservação, vários departamentos. Mas então a logística era a mesma, não pode. Por exemplo, estamos a falar de um diretor do Departamento de Turismo que pede um equipamento X para responder a alguma reserva de grupo, coisa assim. E o pedido vai na central. O pedido de compra vai na central. Mas a central não pode despachar porque está à espera da aprovação, sei lá de onde, tem que juntar com outros pedidos para mandar aos fornecedores. E aquilo demorava. Era muito mais burocrático. Demorava muito. Então, a razão pela qual eu acho foi por isso que o parque decidiu entregar a uma entidade. Agora, este lado melhora por quê? Porque tem uma central logística só para o turismo. Para precisamos, por exemplo, de camas novas, ou cadeiras novas, ou pratos, sei lá. Aquilo verifica essa capacidade, o que é que se precisa, e isto, aprova-se, está a sair o pedido. Então, há eficiência, né? Há eficiência. Embora houve agora uma separação, porque no princípio a Turvisa, a Monte Belo, é que geria tudo isso, né? Alojamento, restaurante, excursões de safaris, visitas às cascatas, campismo. Mas agora tem uma outra entidade que gere só a parte das excursões de safari, das atividades. E a Monte Belo está, somente no alojamento e restaurante. E restauração. Sim. E o alojamento dos 11 dias é o mesmo alojamento do pessoal que trabalha para o parque? Como é que é? Sim, foi construído novo dormitório para o pessoal da Monte Belo. Então, praticamente naquele período de transição, né, ou de transferência de trabalhadores do Departamento de Turismo para a Monte Belo, que foram as mesmas pessoas que estavam no turismo lá e passaram para... Então, decidiu-se que deviam construir novo alojamento ou novo dormitório para o pessoal do Monte Belo. Os funcionários que trabalhavam antes para o parque, todos migram? Bom, o que realmente aconteceu foi aberto, quer dizer, abriram espaço para as pessoas decidirem se estariam interessadas em passar para a nova entidade, para a nova empresa, ou se preferiam ficar com o parque. Então ali dependia, era relativo, cada um decidia. Escolheu. Sim, eu, por exemplo, eu escolhi passar para este lado. E por que você escolheu passar para cá? Bom, eu já percebia a dificuldade que o parque tinha a gerir o turismo, estou a ser sincero. Então eu percebi que não, se calhar eu já sabia, já tinha acompanhado um pouco mais sobre o grupo, né, Turvisa, que tinha muitos hotéis e uma empresa, enfim, tentei investigar, eu decidi passar para este lado. E aí quando passou, você estava na recepção? Estava na recepção, sim. E você continuou? Quando vim para cá, continuei, ainda mesmo assim, a Turvisa descobriu ainda que eu ainda tinha muito potencial e me colocaram num outro curso ligado à parte administrativa, né? Contabilidade e recursos humanos. E lá no Maputo, né, tive este curso, a partir da própria empresa. Maputo? Sim, fui. E passei a trabalhar nesta área, neste setor aqui. Mas mesmo assim não deixo de fazer trabalhos na recepção, né? E quando que você vai fazer esse curso em Maputo? Em 2012. E você fica quanto tempo no curso? Foi um curso intensivo de 1 mês e meio, 45 dias, né? Estilo reciclagem, assim. E aí você volta e muda de função? Mudo de função, sim. E como é que é a sua função hoje?
É mesmo essa, né? Tipo, contabilidade, recursos humanos. O que é que basicamente eu faço? Eu faço, vamos lá, integração e lançamento dos livros de caixas. Eu recebo todas as receitas, né? Lanço nos livros de caixas, faço os depósitos, faço as declarações dos caixas e faço envios, faturações, as faturas vamos lá, das empresas que pedem os nossos serviços. Mas assim, no período que vocês têm turismo, quantos turistas tem normalmente por ano? O fluxo, né? O fluxo de turistas baixou consideravelmente, mesmo antes de Covid, já os números não eram... O IDAI Do também? IDAI também. Já tinha Mas baixado? antes, não, antes do IDAI, sim, já tinha baixado, porque no princípio, vamos lá, 2008, 2009, 2010, 11 até 12 foram anos que nós recebemos muitos turistas. Chegamos a ter até por aí uns 6.500, esse foi o máximo, sim, 6.500 turistas por ano, né? Então, de lá para cá, antes do IDAI e Covid, oscilava nos 3.000, 4.000. No princípio, quando entrei aqui, aqueles anos 2008, 2009, talvez porque o parque ainda estava a renascer, as pessoas tinham aquela curiosidade de conhecer, talvez seja por isso. Nós tínhamos muitos turistas portugueses, espanhóis, americanos, franceses, sul-africanos que vinham ficar no campismo e moçambicanos também. Mas o maior número de turistas eram portugueses. O Covid deixou uma situação muito triste, sobretudo nas próprias empresas, até para nós os trabalhadores. Por quê? Porque quando chega a ideia, aquilo parecia... Desculpa, quando chega o Covid, aquilo parecia que a doença estava mesmo assim a perseguir as pessoas. Nós fechamos de dia para noite e tivemos que se retirar todos daqui. Você voltou para Beira, então? Sim, voltei. E vocês ficaram quanto tempo nessa situação, sem poder estar aqui? Depois de termos ido para casa, né, recebemos cartas de suspensão de contrato. Ficamos com os contratos suspensos. 3 meses depois, com base numa lei da lei de trabalho, né, ficamos sem remuneração, tipo suspensão de atividades, suspensão de trabalho e sem remuneração. 3 meses depois. Março, abril, maio, ok, terminou. Em março recebemos 75% de salário, em março, abril 50% e em abril 25%. De lá para depois não receberam mais. Não recebemos mais. E como é que foi para você viver isso? Para mim? Você tem filhos? Eu tenho esposa e 3 filhos. Bom, nessa viagem toda para Beira, para cá, de Beira para cá, de Folgas, acabei adquirindo um espaço na Vila de Gorongosa que fica mais próximo daqui e construí lá a minha casa. É lá onde eu moro atualmente, né? Neste período tentei uma forma de como angariar alguma coisa para pôr o pão na mesa, né? Yeah. E a sua esposa também trabalha aqui? Sim, ela trabalha. Ela começou a trabalhar até naquele mesmo ano de Covid. Em junho, ela fez um curso de professora. Em junho, logo chamaram, porque ela candidatou-se e ficou à espera que fosse chamada, né? Chamaram em junho, coincidiu, eu fiquei sem emprego, sem salário. Logo... em seguida ela começou a trabalhar. Então, nesse período, a sua esposa que acabou ajudando muito em casa. Foi justamente isso. Isso durou até quando? Quando que vocês foram chamados de volta? Bom, depois o nosso diretor, que está no Maputo, o Sr. Rubem Santos, né? Ele propôs se eu estava ou não interessado em ir numa outra unidade, né? Que é a Mili Bangalala. Deve conhecer, é um resort que está dentro da Reserva Especial de Maputo. É um resort novo do grupo, mesmo grupo de Monte Belo. Fui para lá, era novo ainda, fui para lá e comecei a trabalhar lá. Isso foi novembro, quer dizer, princípio de dezembro de 2020. 2020, sim. Praticamente eu fiquei de março até novembro, né, sem trabalhar. Mas os outros colegas só começaram a ser chamados este ano. Yeah. E nem são todos. E não só, a empresa até abriu espaço para quem quisesse pedir a sua indemnização, né?
E muitas pessoas saíram nesse Muitas período. pessoas. E você tem notícia assim, de como que as pessoas ficaram nesse período? Experiência própria, eu sei. Eu sei como é que eu fiquei. Espero que não seja diferente dos outros, mas epá, há quem conseguiu se virar, né? Ou conseguiu um outro emprego, ou epá, conseguiu fazer algum negócio com o dinheiro que recebeu. É. E aí você ficou nesse grupo quanto tempo? Até dezembro do ano passado. Como era do mesmo grupo e esta unidade já ia abrir, então vim de férias nesse caso, então depois voltei para aqui, não fui mais para Maputo. Sua família continuou aqui nesse período? Continuou. E como é que foi estar aqui de novo e reabrir? Pá. Bom, eu já conheço isto, né? Já conheço o parque. Já trabalho aqui há muito tempo. E epá, a rotina é aquela, né? Sempre melhorar, né? A qualidade de serviço, mostrar aquilo que sabemos fazer. Sabemos qual é a missão, sobretudo na nossa área do turismo, né? Nós temos que satisfazer ao cliente, né? Mas e os turistas voltaram também? Como é que foi isso? Como é que está sendo? Já estão a voltar. Já estão a voltar. Sobretudo os meses de julho e agosto tivemos muitos clientes. Comparando com os outros anos, sim, são os meses, né, que diz que na Europa as pessoas estão de férias, coisas assim. Então sentimos isso. Apesar de setembro ter sido muito fraco em termos de afluxo de turistas, né? Mudou muita coisa, sobretudo a nível do parque. Quando chegamos aqui, a caça furtiva era um problema sério. Mas agora, com o reforço do departamento, com o reforço da fiscalização a nível do parque, reduziu muito. E já se pode ver muitos animais nas atividades que se fazem. Os clientes chegam aqui e saem satisfeitos. Mesmo as infraestruturas, as casas melhoraram muito. Outra coisa, estou a falar até do feedback que os clientes dão, né? Daquilo que os clientes sentem. Eles dizem, gostamos do serviço, a comida estava boa, o alojamento estava impecável, as pessoas são tão sorridentes, atendem muito bem. Bom, as casas também, aumentaram-se o número de casas, bangalôs. Mudou muita coisa, para o melhor até. E você já passeou então no parque? Já. Seus filhos já vieram no parque? Já vieram, 2. já, mas vieram mesmo tipo um passeio para aqui. Não os levei para o safari ainda, mas tenho este plano de poder os levar para lá. O que você mais gostou no passeio? Bom, primeiro eu gostei, né, de fazer safari porque a partir do momento que eu vou fazer um safari, eu já sei o que é que realmente estou a vender para o cliente, né? Então quando estiver aqui atrás do balcão da recepção, eu já sei o que é dizer ao cliente. Tem muita coisa boa, a própria vegetação, os animais, aquelas lagoas que estão lá, o lago Urema, o pôr do sol, é uma maravilha. Já no domingo, na segunda-feira passada, tive a oportunidade de fazer mais um safari. Foi muito espetacular. Gostei muito. E eu espero que seja isso também que os clientes sentem, né? Que eles veem. Eu gosto até dos próprios guias. Eles explicam como se até vivessem com eles. Aprende-se muita coisa, de facto. Não é só os animais, a própria vegetação, eles falam de tudo. Depois de ver os elefantes, gostei da paragem, né? Ficamos ali a ver o pôr do sol e ao fundo via-se hipopótamos, crocodilos. Eu gostei praticamente de tudo, não posso aqui especificar, é tudo muito bonito. Nós preparamos os clientes aqui na recepção, porque isto é um parque aberto, né? Isto é um parque aberto. Não existe um lugar específico onde eles, quando forem fazer safari, onde ver, por exemplo, elefantes ou leões. Não, eles vão fazer a volta, por isso que são 3 horas de excursão. Então é possível dar a volta nessas 3 horas ou mais e não poder ver nem o elefante nem o leão. Aliás, vamos lá, são 2, 3, 4 carros de safari que estão lá dentro. Uns conseguem ver, outros não. Então esse é um parque aberto, depende. Há quem fica uma noite e vê tudo isso. Cada um vai ter uma experiência. Sim, exatamente. Sim,
experiências diferentes para cada momento e cada grupo, cada pessoa. E o que mudou desde que você chegou daqui do Chitengo? Bom, essa construção é nova, né? É nova, quer dizer, está cá desde 2013, 14, é nova. Quando cheguei em 2007 não tinha essa recepção, a única recepção era aquela lá. A piscina também foi remodelada, sobretudo já colocaram luzes, pintura e uma base, aquelas sombras também não haviam. Já agora ainda está em obras, né? Como pode ver. Sim. O restaurante está a ser ampliado. Então, eu acho que há muita outra coisa que vai acontecer aqui, né? Os que vão continuar aqui, há onde ver. Né? E da paisagem em volta do parque, você sente que teve mudança nesse período que você está aqui, nesses 15 anos? O que aconteceu foi, houve um programa de tirar todas as árvores consideradas invasoras, né? Que era para colocar as nativas. E isso aconteceu. Temos um tipo de acácias que dizem que não são nativas, vieram, quer dizer, trouxeram. Então tiraram algumas e começaram a plantar novas. E essas novas já estão bem grandes. Quer dizer, a própria vegetação, o próprio local. Aqui é calmo, aqui é bom. Aqui é muito bom. Embora nós vivemos aqui, mas em algum momento perdemos, né, de vista, né? Mas o que os hóspedes dizem, vocês estão num paraíso, vocês estão num lugar muito bonito. Então, temos a sorte de estar aqui, né? Temos a sorte de estar aqui. E você gosta do que você faz? Eu gosto muito. Já tive a oportunidade até de trabalhar em outros hotéis. Por quê? Porque eu fazia parte de um membro da Associação Nacional dos Recepcionistas, né? Aquilo dava direito de qualquer hotel que fosse aberto, ligavam e diziam qual era a proposta, onde é que estava localizado, quais eram as condições. E eu simplesmente dizia que não, prefiro estar aqui, até porque primeiro é perto da minha família, né? Então vou trabalhar e volto. E o que você mais gosta no trabalho daqui? Eu gosto mais da equipe. A equipe é muito dinâmica. Você coordena a equipe? Como é que é a sua Sim, na altura eu coordenava a equipe da recepção. Então aquilo ficou, é um conhecimento que ficou, né? Mesmo agora eu faço isso. Eu gosto da equipe, a equipe é muito dinâmica. As pessoas já sabem o que vão fazer. Acordou, sabe o que vão fazer. E o trabalho, como temos plano de encerramento, até dia X as coisas têm que estar. Então não precisamos de questionar a ninguém, nem o que as pessoas já sabem. É reserva, reserva. Nós precisamos de angariar os clientes. Não podemos perder nenhum pedido de reserva. Estamos ali na hora, estamos a responder. Não é? Sim, estamos a responder, explicar ao cliente qual é a realidade, né? Que é para ele saber. As reservas são feitas com antecedências. Muitas das vezes, quando são reservas de grupos, eu acho que os grupos, para não terem muito trabalho, entregam essa responsabilidade a operadores turísticos. Eles é que fazem, fazem o pedido de reserva e nós respondemos a eles fazem o pagamento e, para além de, existe o channel manager, né? A gestão de reservas online, né? Então, esses também os clientes fazem reserva online, a reserva cai lá, nós só atribuímos o quarto e cobramos. Sim. Essa equipe é formada por pessoas que vêm da onde? Daqui da comunidade, bem próximo. A maior parte delas são daqui, são da província de Sofala, alguns de Maputo, outros de Manica. Isso para você é uma mais-valia? Por quê? Porque o aparecimento deste projeto, né? Uma das missões era de ajudar a comunidade em volta do parque, dar emprego às pessoas. Dando emprego às pessoas, aí evitam entrar para fazer a casa furtiva. E você acha que isso tem funcionado? Tem funcionado. O Departamento de Desenvolvimento Humano tem estado a trabalhar muito para isso. A vida deles está diferente depois que eles vieram para cá? Está diferente, de facto. Mudou muito. Apesar, depois do Covid, muita gente ficou em casa, né? Não sabemos como é que estão e não sabemos se ainda poderão ser recrutados de novo. Não sabemos ainda. E o que você espera do futuro? Estou mais focado nos meus filhos, né? Eu quero que eles continuem a estudar, né?
como ainda estou aqui, vou dar o apoio que eles merecem, né? Dentro das minhas condições. Né? Para convencer uma pessoa a vir para cá, o que você diria para ela que tem aqui, que não tem em nenhum outro lugar? Bom, as atividades, a excursão de safari, a excursão de safari, a paisagem é única. Por acaso, eu já tive a oportunidade de ir em outros parques, não vi coisa igual com o que está aqui. E o que significa o Parque da Gorongosa para você? Para mim significa muita coisa. Eu vivi aqui quase a maior parte, né? Quase 15 anos, 16 anos não é pouco. A minha vida praticamente está aqui. Né? Dei a volta, mas depois vim aqui. Significa muita coisa. Construí a minha casa, os meus filhos estão a estudar, constituí a minha família. Graças ao parque estou aqui.